Mais uma vez aqui no Catraca Gospel, aqui esse programa abençoado que vem para abençoar a tua casa, a tua vida e tua família, na BC News, a sua TV, a um clique de você. Eu já vou pedindo para você ativar o sininho, se inscrever e compartilhe essa live, porque hoje o céu já está aqui. Já estamos sentindo uma unção forte aqui nesse lugar. Você está vendo que está meio diferente aqui. Eu estou entre dois pesos pesados, dois homens de Deus, amém? O pastor Valber Pereira, homem de Deus. Esse aqui vale a pena trocar uma ideia com ele, viu? Você vai aprender muito com esse homem. Pastor Valber, ele é major, aposentado? Não, da reserva remunerada. Da reserva, qual a diferença? É porque aposentado fica lá só deitado, na reserva remunerada a gente trabalha muito. Amém, da reserva remunerada, amém, o pastor Valber é um homem que nós temos uma conexão, uma aliança em Deus muito forte. Ele é pastor da aldeia Craô, o homem que muda aquela aldeia através do evangelismo, do poder do Espírito Santo. E também o pastor Valber, ele é presidente da UMETO, União dos Militares Evangélicos do Tocantins. E hoje ele vai falar muito sobre a UMETO aqui com a gente. Do meu lado aqui está o Coronel Lacerda. Olha que peso pesado. Bem-vindo, Coronel. Obrigado. Amém. Um abraço aí, saudação de Cristo para todo mundo. Coronel é missionário também, homem de Deus, um homem que tem assim espalhado o evangelho aqui no Tocantins e no Brasil, e ele é líder da polícia comunitária, amém? É isso. Maravilha. E eu quero mandar um abraço muito forte aqui para os nossos patrocinadores. Sanremo, você que está querendo vestir uma Dudalina, calçar um sapato democrata, vai na Sanremo, procure aqueles meninos ali, ali tem um atendimento assim, fora de sério. Alvorada Home Center, você que quer construir, você que quer reformar sua casa, vai lá no Alvorada Home Center, material de construção. Temos também a Ferpan e borrachas de confiança. Conhece a Ferpan, irmão? Só loja de peso, amor. Só loja de peso. E temos também a Cabana do Lago, olha aí, ó. Você que quer comer aquele tucunaré assado. E é completo, né? Comida, construção, roupa, não faltou nada, né? Aqui é tudo. Lá na Cabana do Lago, gente, ali tem um cabrito caçador. Olha, quando eu vou lá, eu lembro daquele versículo que fala assim: e comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar da UMETO, vamos falar de polícia comunitária, vamos falar de tudo aqui, porque eu creio que a igreja, pastor Valber, ela está atuante. Ela nunca esteve tão atuante como está agora. Certo? E eu creio que nós vamos conquistar essa nação, ainda vamos viver um grande avivamento. Concorda, pastor Valber? Amém. Concordo, pastor, plenamente, concordo plenamente, e sinto já o cheiro de tudo isso acontecendo, o início de tudo isso, né, como já disse o Coronel Lacerda agora há pouco, né, os pingos dessa chuva de avivamento, já sinalizando que vem uma grande enxurrada de chuva sobre a igreja do Brasil. Amém. Um mover sobrenatural está chegando sobre nós, né? Opa, então vamos nos preparar, porque vai vir avivamento, vai vir conversão de vidas. Eu creio. Eu creio que o Brasil vai se transformar numa potência, meu irmão. Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Amém? Amém. Pastor Valber, fala um pouco para nós sobre a UMETO. O que é a UMETO? A UMETO, como o próprio nome já sugere aí, a União dos Militares Evangélicos do Estado do Tocantins, ela está debaixo da cobertura da UNCEB, que é a União dos Militares Evangélicos do Brasil, né? Então, ela tem como principal objetivo buscar a saúde espiritual, promover a saúde espiritual dentro das unidades militares e também das mais diversas forças de segurança, como também a promoção da unidade do corpo de Cristo, né? Então, para isso a gente realiza congressos ou cultos em igrejas diferentes, voltados exatamente para esses dois focos, né? Então, ao mesmo tempo que estamos preocupados ali com promover a saúde espiritual dos operadores de segurança pública, também estamos buscando trazer uma mensagem de fomento dessa cultura
da unidade do corpo de Cristo, né? Então esse é o principal propósito da UMETO. Amém. E reúne os militares do estado inteiro, como é que funciona? Isso. Tem um culto específico? Nós não somos, é importante lembrar que nós não somos uma denominação, nós somos uma associação onde cada um congrega na sua igreja, e isso já tem muito exatamente a ver com essa questão da unidade. Cada um militar que serve a Deus, ele serve dentro do seu ministério, mas ali todos os que decidem fazer parte desta união acabam, né, congregando aquela mesma visão, ou tendo aquela mesma visão, e nós temos momentos onde a gente congrega juntos, por exemplo, nos congressos estaduais, que acontece de 2 em 2 anos, esse é o normal que aconteça, né? Estamos agora já completando o 3º ano por causa da pandemia, mas o normal é que de 2 em 2 anos nós temos também um congresso para os militares do estado de Tocantins, também estamos recebendo de outras regiões, outros estados do Brasil, e estamos, portanto, celebrando o nosso Deus, né? Uma das características importantes que é o congresso, o acontecimento desse evento, é exatamente que os militares, os operadores de segurança, eles vêm para aquele momento todos fardados, né? O policial civil, ele vem com a sua farda, né? Também ali os militares, os bombeiros, o exército, a marinha, né? A aeronáutica, né? Onde existe, mas todos estão ali fardados para a glória de Deus, né? A mensagem ministrada por um profissional de segurança, também o louvor ministrado pelos militares e pelos operadores de segurança. Então é aquele culto abençoado mesmo, aquele congresso como já houve aqui na Betel, e foi precioso, né? Então é algo assim impressionante. Exatamente. Coronel Lacerda, a UMETO, ela envolve todas as forças, no caso. Isso. A União Militar, ela não faz distinção da instituição que o guerreiro pertence, a guerreira, né? Então nós temos hoje policiais militares, bombeiros militares, e o mais importante, não precisa ser militar para fazer parte da UMETO. Exatamente. Qualquer pessoa que queira fazer parte dessa associação, tanto como colaborador na diretoria, como um agente, né? Nós estamos lançando inclusive esse programa de assistência espiritual, nós estamos formando uma rede de assistência espiritual aos militares e seus familiares, basicamente para atender dentro das unidades policiais militares, fazer um momento com Deus ali. Então, qualquer pessoa da comunidade, né, qualquer pessoa civil, ela pode fazer parte desse projeto junto com a gente. Maravilha, maravilha. Agora, existe a capelania voluntária também, né? Isso. O projeto nosso, essa rede de assistência, é justamente para pessoas que queiram trabalhar voluntariamente e que talvez ainda não são ministros, né, não foram ordenados ou consagrados, não são pastores, diáconos, presbíteros, enfim, não exercem cargos eclesiásticos, mas queiram no coração a vontade de servir. Sim. Né? Eu quero servir de alguma maneira e não sei como. Então a UMETO está fazendo agora uma formação, nós vamos iniciar em março esse processo formativo, para que as pessoas tenham as ferramentas para poder servir ao Senhor da melhor forma possível, oferecendo ali um amparo, uma palavra de conforto, visitando hospitais, visitando escolas, né? Fazendo a obra do Senhor. Pastor Valber, vai ter um curso agora da capelania voluntária? Exatamente, esse vale ressaltar, né, que o Coronel Lacerda, ele é o nosso coordenador do curso, né, de capelania da UMETO, né, dirigido pela UMETO. Isso foi fruto de oração, né, da Igreja do Senhor Jesus, e um termo de cooperação que foi celebrado entre a UMETO e a Polícia Militar do Estado de Tocantins, que nos oportunizou esta possibilidade de estarmos agora no mês de março, dia 4, com a aula inaugural dia 4, em nome de Jesus, né, iniciando esse curso de capelania, que visa exatamente, muitos já são até capacitados, mas alinhar as ações para que os servos do Senhor Jesus possam estar atuando dentro das forças policiais e também das forças de segurança pública, bem como dentro das escolas. Então vai ser um curso muito recheado, né, Coronel Lacerda? Isso. Um curso que vai
capacitar essas pessoas a desenvolverem essa atividade, né? E com vagas limitadas, né? Que já estão acabando. Meu Deus, eu acredito que não. Faltam, acho que 5 vagas apenas. Meu Deus, corre, meu irmão, por favor. Qualquer pessoa pode fazer esse curso? Qualquer pessoa. Tanto Desde militar que quanto civil. Militar, civil, o que nós nem podemos fazer restrição quanto à profissão de fé da pessoa. Sim. É um curso de assistência espiritual. Agora, o que tem que ficar claro é que nós vamos trabalhar com a palavra de Deus. Com princípios de... A Bíblia, né? A nossa referência principal é a Bíblia, então obviamente os professores eles vão ter como instrumento principal a Bíblia, mas nós não fazemos restrição, né, àquilo que a pessoa professa como fé, até porque seria ilegal, né? Nós não podemos recusar aquele voluntário. Por quê? Porque nós acreditamos que o principal é a pessoa ter a espiritualidade desenvolvida. Né? E é isso que é a proposta do projeto. Não é fazer evangelismo, né? Assistência espiritual não é evangelização, assistência espiritual não é proselitismo, não é levar a pessoa para a minha denominação, para a minha igreja. É o contrário, é levar socorro para quem está precisando, né? Jesus ele fala assim, quando foi que os discípulos falaram, quando foi que a gente fez, deu esmola, quando foi que a gente cuidou, né? Quando foi que a gente atendeu? Ele fala, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, né? Ou seja, vai lá e cuida do órfão, vai lá, cuida da viúva, vai lá, cuida do enfermo, e aí você vai estar fazendo isso para o Senhor, para o Pai. Esse curso de capelania vai treinar a pessoa a estar em presídio, em hospitais. Ele estará qualificado para estar operando dentro das forças de segurança, dentro da instituição policial militar, por meio desse convênio ele vai ter um acesso muito maior, né? Dentro o bombeiro militar também, essa semana, creio que ainda essa semana a gente consiga já assinar o termo de cooperação, né? Mas também ele poderá atuar dentro das escolas. Nós temos escolas militares no estado, mas também escolas civis, que, diga-se de passagem, tanto necessita de um apoio espiritual ali. Os operadores da educação também precisam tanto. Digo isso porque quando ainda na ativa, né, eu trabalhei muito dentro das escolas e foi muitas experiências que tive ali para ver o tamanho dessa necessidade. Então ele vai estar qualificado para ir em todos esses lugares, dentro dos presídios, enfim, é um curso de capelania, só que esse completo mesmo, né? Serão 3 meses de curso e você vai ser capacitado para poder atuar, saber lidar com o policial militar, por exemplo, né? Imagine você chegando dentro do batalhão de Rotan, né? Aí todo mundo naquela seriedade, aquela coisa, e você entrar ali e você não vai ficar com medo, né? Você vai saber que são homens, ali dentro daquela farda tem seres humanos, muitos que representam o próprio Deus ali, né? Em defesa da vida. E, portanto, então, são qualificados para todos esses ambientes. Uma importante coisa que tem que falar aí é assim, a gente tem o costume de achar que pregar é falar. A gente tem o costume de achar que a gente, como evangélico, tem que falar da palavra de Deus. E Jesus ele fala, olha, vivendo, né? A palavra ela nos mostra que é o exemplo e a forma como você se comporta é que prega, e não a sua palavra. Sim. A gente fala aquilo que vive, senão o que a gente fala não tem validade. Então o curso, basicamente, o que a gente quer ensinar é a escuta ativa, essa é a palavra-chave. É como fornecer o ombro, como fornecer o ouvido, como oferecer colo, sem julgar, sem fazer um afastamento, e sim uma aproximação. Pastor Val, você falou, e eu fiz uma pergunta para os dois, então vocês vão no pau ímpar quem vai responder, né? Dentro daquela farda, também que o coronel Lacerda fardado, e dentro de uma farda tem uma pessoa com emoções, com sentimentos, com problemas, com alegria, com tristeza. Dentro da corporação tem muito caso de depressão? Não sei se vocês podem responder, se puder pode ficar à vontade. Pastor, essa pergunta é maravilhosa, eu vou tomar a liberdade de tomar a frente para responder, porque assim, eu vim do Ministério da Justiça, onde eu trabalhava com dados de segurança pública. Minha atribuição lá, eu fiz parte da equipe que criou o Observatório Nacional de Segurança Pública no governo passado. E então eu tinha os dados, eu manipulava informações, quantidades, né? O Brasil é recordista mundial em casos de suicídio na população em geral.
E entre as forças de segurança pública, os profissionais de segurança pública são os que mais cometem suicídio no Brasil e no mundo. As quantidades são estratosféricas, são alarmantes, são muito preocupantes e demandam de nós uma intervenção. E a gente estava conversando aqui mais cedo, eu costumo dizer sempre, a culpa é da igreja. Sim. Se as pessoas estão se matando, se as pessoas estão deprimidas, se as pessoas estão sem sentido para a vida, a culpa é nossa. Porque Jesus falou, você é a luz do mundo. Se as pessoas estão em trevas, é porque a luz não está brilhando. Então, entre os policiais e militares, os níveis de estresse, de ansiedade, de depressão e de ideação suicida, eles são sempre mais elevados do que em qualquer outro ramo de atividade. E é isso que nasce, né, essa proposta da rede de assistência, justamente eu venho de Brasília, com essa missão, né, que eu senti Deus mover dentro de mim, de promover um socorro, de levar para esse militar que está lá angustiado, sem saber a quem pedir, o que fazer, uma palavra de socorro, um jeito deles conseguir dar sentido na vida dele. Pronto, só complementando, mas aí não ficou quase nada para me responder, e muito mais própria a fala do Coronel Lacerda. Mas lembrando que a atividade militar impõe sobre cada operador ali, cada policial, também ele acaba ficando um pouco reservado na sua vida, ele não pode compartilhá-la com muitas pessoas. E isso faz com que ele absorva todo essa problemática emocional, essa carga emocional muito forte, que se agrava ainda mais pelo ambiente de trabalho. Um policial ele é acionado via o 190, por exemplo, para ir resolver normalmente um problema, né? E aquele ambiente ali, nós temos ali um ambiente de discórdia, de desordem e, sobretudo, um ambiente onde as forças das trevas estão atuando. E aí, violência, né? E muita violência. E aí onde mora o grande problema, aquele policial chega agora naquele ambiente e ele vai chegar ali como resposta do Estado, mas também, digo eu não posso deixar de falar isso, também como resposta de Deus. Porque um policial, ele atuando dentro da lei, daquilo que é legal, ele torna-se um agente do céu para abençoar, para resolver uma situação. E promover justiça. E promover justiça. E aí, em muitos casos, por exemplo, nós não estamos preparados para toda essa carga. E aí a gente acaba absorvendo, o militar acaba absorvendo tudo aquilo e, como consequência, vem o adoecimento emocional e muitos chegam até o ponto de desistir da própria vida. Então, essa assistência espiritual visa trazer uma resposta para isso, fazer com que o policial militar, o operador de segurança pública, ele entenda que há uma outra esfera acontecendo ao mesmo tempo que o mundo físico está atuando aqui, há uma esfera espiritual onde as coisas também estão acontecendo. E para ele se resguardar de entrar em situações desnecessárias também. Esse é um propósito desse curso de capelania e cremos que vai ser a primeira, por mais que tem poucas vagas aí ainda, coronel, vai logo preencher, né? Creio que talvez de hoje não passa, mas é o primeiro de muitos cursos de capelania que, em nome do Senhor Jesus, nós iremos treinar e formar para a glória de Deus na terra. Pastor, futuramente nós vamos gravar um programa só sobre polícia comunitária. Amém. Porque eu acho interessante essa ideia, mas desde esse contexto da polícia comunitária, qual experiência, vai falar uma, que o coronel vai falar outra experiência que vocês enfrentaram, tiveram dentro das escolas com adolescentes? Meu Deus, são realmente números, né? E talvez Deus usa muito no Brasil inteiro não é uma polícia, polícia comunitária não é um tipo de polícia, já vem na mente às vezes uma ideia de que polícia comunitária é uma polícia diferente, que sai dando florzinha para as pessoas e tal, mas não é isso, mas é uma polícia que se preocupa em estar próxima da sociedade, né? Ela vai para dentro da sociedade. Então, para mim, se há algo que eu acredito como ação de segurança pública, as ações de polícia comunitária.
E estou falando isso não porque o nosso coordenador de polícia comunitária está presente aqui, mas porque tive o privilégio ainda na ativa de trabalhar exatamente nessa área. E ali foi exatamente, Bispo Emanuel, quando eu tive as minhas maiores experiências espirituais, quando estive dentro das escolas. Saía do quartel para atender uma demanda dentro de uma escola que gritava por socorro, né? Professoras que testemunhavam ali, e eu me recordo de tantas histórias, né? E professoras dizendo que tinham que tomar facas de aluno com uma coragem que ele não tinha, mas quando terminava de dar a bronca para o aluno, percebia que ele estava com a faca enfiada na cintura. E ela, buscando a sua última força, ela pulava naquela faca e dava uma... O que é isso, menino? E dava aquela bronca e o menino frouxava ali, ela tirava aquela faca e aí ela dizia, policial, eu fiquei uma semana com diarreia em casa. Então, são situações que a gente vive ali que não sai da nossa mente, né? Outra situação, por exemplo, uma jovem de 16 anos, quando termina uma palestra onde nós estávamos ministrando sobre suicídio, automutilação e depressão, essa jovem chega para mim, depois que todos os alunos saíram, e falou assim, ficou uma professora, eu e a amiga dela. E ela disse assim, policial, eu preciso falar com o senhor. E começa a contar a sua história, né? Contar a história do pai dela, o envolvimento do pai dela com o mundo das trevas, enfim, a origem dela, e que na família dela todo ano morria uma pessoa. Ela percebia que isso estava errado, né? Mas toda a família já sabia que morria uma pessoa todo ano, e aquele ano já tinha alguém no leito, e ela via que tinha algo, né, diferente, e ela ali já tinha operado dentro da igreja, já tinha feito uma aliança com Cristo, mas estava desviada, tinha tentado suicídio 2 vezes e ela não aguentava mais. E naquele momento, quando eu fui orar com ela, e ela foi confessar Cristo como seu Salvador, reconciliando-se com Ele, ela disse que queria fazer isso, e quando eu fui fazer essa oração com ela, um espírito maligno possui aquela jovem, e aquela jovem cai ali no chão, eu expulso aquele espírito maligno, e ela, quando se levanta, aquele espírito entra de novo e começa a falar. Ele começa a dizer ali para mim, dizendo que me odiava e dizendo que ia matar ela e toda a família dela. Agora ele começa a contar o que ele estava planejado fazer com ela e com a família dela, e eu determinei em nome de Jesus que ele falasse aonde estava a causa daquilo. Interessante que não é prática minha, mas naquele momento foi assim. E aí ele, sem querer falar, mordendo os lábios, mas ele disse que o bisavô dela havia feito uma aliança com ele nas matas do Maranhão, e ela ia matar ele ia matar toda a família e toda a descendência. E naquele momento nós tivemos uma das maiores lições de libertação da minha vida, porque ali eu falei assim, você só esqueceu que Jesus Cristo, que essa menina reconciliou, quando morreu naquela cruz, ele venceu as tuas obras na cruz do Calvário, e eu te determino em nome desse Jesus, coloca toda a macumba e toda a legalidade no chão. E aquele espírito maligno, com raiva, sem querer fazer aquilo, ele coloca aí, no momento que ele coloca no chão tudo aquilo, ele que estava gritando, falando grosso, dizendo que ia matar todo mundo, ele sai de costas, assim, sem nenhuma força mais, aquela legalidade havia perdido. Então, uma situação dessa, para mim, não sai da minha memória, e eu vejo o quanto o Coronel Lacerda, Bispo Emanuel, como a igreja, como o senhor mesmo falou, nós somos a resposta de Deus para essa demanda. Não existe ninguém na face da terra com competência, com legitimidade, para transformar, para ser instrumento de Deus, para mudar esse quadro que estamos vivendo. Então não adianta a gente ficar aí um do lado do outro, pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso na escola, não pode fazer. Gente, não é tempo de divisão, é tempo de baixarmos, abrirmos mão do nosso orgulho, da nossa individualidade e nos unirmos para salvar a nossa nação, levando essas pessoas a conhecer e a ter um encontro pessoal com Cristo. A questão da adolescência, eu tenho uma experiência que eu acabei de me lembrar, assim, que é fantástica. O pastor Valber acaba de falar, o nosso grande problema com a juventude hoje é a falta de referências. Eles estão perdidos, eles não sabem mais no que acreditam. Nós chegamos ao ponto dos nossos jovens não saberem mais se são homem ou mulher, e isso é um absurdo. Quem foi que permitiu isso? Como que isso chegou até aqui? Fomos nós, né? Então, eu tive uma experiência de encontrar agora, essa semana,
um rapaz que eu dei aula para ele na 5ª série. Ou seja, ele tinha 10, 11 anos de idade. Hoje ele é presidente de uma associação comercial no município e ele fala assim: o senhor é uma referência na minha vida. Então a grande diferencial da polícia comunitária é que ela leva para dentro da escola, ela leva para os jovens uma referência positiva de vitalidade, de força, de vigor, de honestidade, de boa apresentação. Não tem dúvida. Você olha para um policial militar, você tem certeza do que você está olhando. Não existe dubiedade. E é isso que está faltando hoje para os nossos jovens. E é por isso que é tão importante nós irmos nas escolas, é tão importante a comunidade chamar o policial. Outra experiência que eu vivi agora, recente, foi numa palestra, uma criança de 8 anos, a gente vai lá, abraça ele e ele fala: uai, policial abraça. Meu Deus. Por quê? Porque o pai e a mãe ensinam: a polícia vai te pegar, a polícia vai te prender, né? Se você fizer coisa errada, é um apelo que a gente faz. Para de falar isso pro seu filho. Sim. Para de falar isso para sua criança. O policial militar é o seu amigo, é quem você chama quando você está precisando de socorro. Então não faz sentido você dizer que eu vou chamar o policial para te pegar, né? E é isso que a polícia comunitária proporciona para a gente, é ir para a comunidade e mostrar: olha, nós somos seu amigo, nós estamos aqui para fazer uma parceria e andar junto, e não o contrário, né? Exato. Inclusive, Bispo Manuel, eu só pegando um gancho aqui, quando um pai fala isso para o seu filho, ao invés dele trazer uma figura de um herói para o seu filho, a referência de quem é um herói para a vida dele, ele diz exatamente, ele afasta, porque ele está dizendo que o policial ele é um agressor, é algo que o filho tem que estar do outro lado. Com medo. Se ele vai estar do outro lado, o policial do lado e o filho do outro lado, para onde ele vai? Responda isso. Exatamente. Mas que bate-papo abençoado aqui, que aprendizado. Olha, você que está em casa, você vai orar a partir de hoje pela Polícia Militar. E bombeiros, Polícia Civil, Exército, profissionais de segurança pública. Em geral, você vai ser um intercessor, vai se colocar na brecha pela... Só um detalhe, Bispo. Eu tenho que fazer essa referência. O Ministério Pão Diário tem abençoado a nossa vida. E eles fizeram um projeto que é devocionais diários escritos por policiais militares, por profissionais de segurança pública. O Major Valdo escreveu no ano passado, eu escrevi agora nessa próxima edição, que direcionados para profissionais de segurança pública. Então nós temos um devocional, um livro de 365 devocionais que foram escritos por profissionais de segurança pública, direcionados a profissionais de segurança pública. Você pode procurar aí o site Ministérios Pão Diário da Segurança Pública. Tem um aplicativo que pode ser baixado e é uma reflexão que não leva mais do que 3, 4 minutos, com um versículo bíblico, uma reflexão e uma oração. Então é fantástico, é maravilhoso, e nós queremos abençoar esse ministério que tem abençoado a nossa vida também. As escolas de Palmas. Quer falar? Só antes do senhor entrar aí, o senhor falou sobre o pão diário, né? Nós estamos com um grande desafio, é importante as pessoas que estão nos ouvindo, junte-se a nós precisamos de ajuda. A União dos Militares Cristãos Evangélicos do Tocantins, nós precisamos, estamos com um sonho, um projeto no nosso coração, de adquirir, pelo menos nós queremos adquirir uns 3 a 4 mil exemplares desse pão diário, né? Que custa em média 5 a 6 reais. Para nós abençoarmos os operadores de segurança pública, que cada policial, esse é um sonho do nosso coração, cada policial militar tenha um exemplar do pão diário, para diariamente ele estar se abastecendo ali. E, como disse, nós não temos recursos financeiros para adquirir isso tudo sozinho, mas nós pedimos a você, sentindo o coração tocado, procure-nos e nos ajude a alcançarmos isso aí, para durante esse curso de capelania, imaginemos até o final a gente conseguir entregar um exemplar do pão diário para cada policial do nosso estado, policial militar e bombeiro militar. Então, junte-se a nós. É isso. Maravilha. O nosso tempo acabou. Meu Deus, passa rápido demais. A nossa produção já está... Pelo amor de Deus, acaba. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal da Serremo, pessoal ali da Alvorada Home Center, Ferpan, borracha de confiança, Cabana do Lago. Que Deus abençoe. Agora o pastor Valber, o coronel Lacerda, vão nos abençoar. Major Valber, major, pastor, missionário da aldeia Caraú. Depois eu quero trazer aqui o pastor Valber para falar só de missões entre os índios. Meu Deus, aí para preparar uma hora. São uns 3 dias de programa.
Eu só ando com os índios. Pastor Valber tem um coração queimando ali pela aldeia Caraú, tem feito um trabalho formidável naquele lugar. Amém? Pastor Valber, ministre uma bênção para todos os nossos telespectadores. Amém. Curva a sua cabeça, você está junto nessa empreitada e como igreja nós vamos fazer diferença em nossa nação. Papai querido, Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, alcance o coração de cada pessoa que está agora assistindo, Pai, essa live, Pai. Aqueles que irão assistir posteriormente, que o Senhor venha alcançar e tocar nas vidas. Aquele que está desesperançado, aquele que estava precisando de uma palavra como essa, Pai, que ele seja movido pelo Teu Espírito Santo, que ele encontre o norte para a sua vida, Pai. Senhor, nós pedimos por aquelas crianças, aqueles adolescentes que tanto necessitam de um referencial. Pai Santo, levanta homens e mulheres nessa nação para servirem de referência para os nossos filhos, porque são nossos filhos, papai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a não nos acovardarmos, a ficarmos olhando para os nossos próprios interesses, buscando satisfazê-los, Pai, mas que tenhamos a sensibilidade, Pai, de nos doar para, Senhor, atender as necessidades dos menos favorecidos. Oramos pelos policiais militares, Pai, do estado de Tocantins, bombeiros militares, operadores de segurança pública, Senhor. Pai, que esta unção que o Senhor tem derramado nesse tempo, Pai, venha alcançar os nossos homens, que muitos estão gritando por socorro, Pai, em nome de Jesus, que o espírito de morte, que o espírito da depressão, que todo ambiente de discórdia, de destruição da família, de destruição das finanças, seja destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Nós liberamos esta palavra, Senhor, gratos a Ti, pelo Teu poder através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Pastor Valber, obrigado. Bela missão, meu bicho. Bela missão. Nem um passo atrás, nem um soldado a menos. Amém. Glória a Deus, porque Deus está no controle. Amém. Agindo Deus, coronel. Quem impedirá? Quem impedirá? Deus abençoe. Nós. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? Deus te abençoe.